Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira para a glória de Deus. E eu quero te perguntar uma coisa. Você já perdeu algo? Você já perdeu alguma coisa a qual você tem muita necessidade daquilo e de repente você perde, você não sabe aonde você colocou? Eu quero contar um testemunho para você. Teve uma época na nossa vida que nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande, financeiramente falando. E o meu esposo, ele estava precisando muito de roupa. Ele tinha duas calças, uma para ficar em casa e uma para ir à igreja, aos cultos. Então a minha irmã veio da Bahia, um período em que meu irmão teve um aneurisma e estava internado. E ela veio e ela chegou, ela comprou 3 calças, sem saber da necessidade do meu marido. Ela comprou 3 calças para ele. E eu morando em Franca, eu ia todos os dias para Ribeirão Preto, visitar o meu irmão, falar da palavra de Deus para ele. E eu passei pela cidade de Brodowski, que é onde minhas filhas moravam, onde minha irmã estava, que era mais próximo de Ribeirão. E ela me falou que tinha comprado essas calças, eu fiquei muito feliz. E eu falei para ela, eu já vou levar essas calças para Ribeirão, porque de lá, à tarde, eu já vou direto para Franca. Isso era cedo, 7 horas da manhã. E eu peguei aquela sacola com as calças, peguei um ônibus, nesse dia eu fui de ônibus, fui até Ribeirão, desci na rodoviária, eu estava como tutora do meu irmão, e eu peguei um circular e fui ali até aqueles advogados, né, que eu estava conversando lá com eles, resolvendo coisas do meu irmão. E de repente eu estava sentada conversando com o advogado quando eu lembrei das calças. Eu havia perdido a sacola e eu não me lembrava onde. E no momento em que eu lembrei, eu tomei um choque. Eu, no meu pensamento, aquele advogado conversando comigo, e eu pensei, as calças. Perdi as calças. E eu pude ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus falando no meu coração. Calma, em tudo dai graça, pois tudo contribui para o bem daquele que me ama. Era na primeira pessoa, era o próprio Senhor falando comigo. E eu, no meu pensamento, comecei a conversar com ele. Falei, é mesmo, Senhor, em tudo dai graça. Mas, Senhor, o Senhor pode me entregar essas calças na minha mão? Porque eu não sei aonde eu larguei essas calças. E não deixa a minha irmã perceber que eu perdi essa sacola. Senão ela vai achar que eu não dei importância. Amados, isso era de manhã. O horário da visita era às 3 horas da tarde. Eu fui para o hospital, eu visitei o meu irmão, eu preguei o evangelho para ele, eu cantei hinos, eu orei. Na hora que eu estava saindo, eu encontrei com a minha irmã. Ela não percebeu que eu estava sem a sacola. 5 horas da tarde. Falei, eu tenho que ir. Fui para a rodoviária. Na hora que eu cheguei na porta da rodoviária, eu olhei lá no canto, num balcão, num guichê de ônibus. A minha sacola estava lá. Aí um homem, que eu não sei quem é, pegou aquela sacola assim e esticou a mão para mim. E eu fui ao encontro daquele homem e eu peguei aquela sacola na mão. Eu sabia que era o Senhor. Do jeitinho que eu pedi, Senhor, o Senhor pode entregar ela na minha mão? Porque eu não sei onde eu larguei. Amados, o Senhor me entregou aquela sacola com aquelas calças na minha mão. E eu conto esse testemunho até hoje, porque eu sei que foi o Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui para você. Eu vou ler em Isaías, capítulo 26, o versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Amado, mantenha a sua mente no Senhor. Confia nele. E se você está com aflição em alguma coisa, por alguma situação, confia no Senhor. Eu falei apenas de 3 causas. O que é 3 causas? Mas eu confiei no Senhor. Ele acalmou o meu coração. Ele pode acalmar o seu nesse dia. Confia no Senhor. Fala para Ele qual é a sua necessidade nesse dia, que Ele irá responder. Confia. Nenhum momento deixa a sua fé vacilar. Ele é uma rocha eterna. É Ele quem te sustenta. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Apenas confie que o Senhor é muito mais que poderoso para te abençoar e resolver a sua situação. Tenha uma semana abençoada na doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até a semana que vem.